Olá, pessoal, eu sou a Maia e está começando mais um episódio do MaiaCast, um podcast maravilhoso. Hoje eu tenho um convidado super especial, o prefeito da nossa cidade, o senhor Vaguinho. Seja muito bem-vindo, senhor prefeito. Muito obrigado, Maia. Eu já escrevi e ilustrei 2 livros e sou bilíngue, falo espanhol e também quero propor algo ao senhor. Si quieres, podemos hablar un poquito en español. ¿Qué le parece, alcalde? Olá, que tal? Usted é que sabe. De minha parte, vamos para o português. Ok, ok. Prefeito, quando o senhor tinha 10 anos, como eu, já sonhava em ser prefeito ou sonhava em ser outra coisa? Sabe o que eu sonhava em ser? Eu sempre tive uma mania de grandeza. Com 10 anos de idade, eu perdi meu pai com 7 anos e meio, 8 anos de idade, e aí a gente teve uma vivência muito grande com os padres, porque a minha mãe era cozinheira no seminário. E aí eu me criei dentro da igreja católica e com 10 anos eu tinha um sonho, que não era ser padre, era ser papa. Olha, Nossa! eu olhava por João Paulo II, que era o papa da época, e eu via nele, assim, um homem santo, né, um homem também, né, que sempre era muito acolhedor, e aquele coração do Papa João Paulo II também me comovia. Então eu pensava, 2 coisas, ou ser papa ou ser jogador de futebol. E Sim, quis o destino que eu virasse prefeito da cidade de Criciúma. sim. Alcalde, ¿qué soñaba usted cuando era niño? Olha, pequenininho, né, ainda na infância, né, a gente sempre teve uma infância, né, até a morte do meu falecido pai, né, nós tivemos uma infância muito alegre, muito divertida, Meus com pêsames também. imagina, com a morte do meu falecido pai, né, a gente acabou se unindo mais ainda, né, porque nós somos em 5 filhos, né, quando meu pai faleceu, eu tinha de 7 para 8 anos e o meu irmão mais velho tinha 15 anos. Então você imagina que eram 5 crianças que acabaram se unindo, né, em torno do abraço, né, da nossa mãe. Então a Sim, gente se uniu muito mais, né, mas é claro, né, que essa ausência paterna, né, naquele primeiro momento, sem dúvida que ela foi um pouco traumática, não tenha dúvida nenhuma disso, mas o amor da minha mãe, né, em que inclusive, né, está de aniversário hoje, né, nossa, deixar um abraço para dona Geraldina, fazendo 80 aninhos, Maia. Olha só, nossa. 80 aninhos. E a nossa mãe, ela ficou viúva, ela perdeu meu pai, ela tinha 36 anos de idade. Nunca mais casou na vida, decidiu, tomar como decisão da vida e dedicar-se aos filhos. Então foi uma vida inteira dedicando-se aos filhos, aos Sim, isso é netos, né. bem E importante. hoje a gente retribui, né, todo esse amor, todo esse carinho por ela, sempre, né, que possível, né, a gente está próximo dela e hoje a gente celebra os 80 anos. Então, quando pequenininho, né, o sonho sempre foi estar próximo da família e essa união, né, familiar, né, tanto eu como os meus irmãos, a gente mantém isso muito vivo. 3 pilares, Maia, que a gente carrega conosco. O primeiro, a fé, né, a fé em Deus, é ela que Bem nos sustenta, não importante. tenha dúvida. Todos os dias de manhã, quando a gente acorda, a gente precisa referenciar a Deus, porque toda honra e toda glória sempre será para Deus. O outro Amém. pilar, a família. A família é algo mais importante, né, tão qual o amor e a fé. E é claro, a educação e a escola. Isso é muito importante. Foi esse tripé, né, que o prefeito Vaguinho foi forjado, então, desde a nossa, primeira infância, né, a gente já teve esses 3 pilares muito presentes na nossa vida, e é o que a gente hoje também passa para os nossos filhos. Sim. E bom, o abraço para a sua mãe, né, que já está completando 80 anos. Que bom que ela ainda está presente, né, e pelo visto deu pra ver que ela é uma mulher realmente bem importante. Ah, não tenho dúvida. Quando alguém me pergunta, Maia, assim: "Prefeito, qual é o seu ídolo, né? Qual a pessoa, assim, um artista e tal?" Eu disse: "Eu tenho meu ídolo, que na realidade é uma ídola. Eu Sim. sou fã da minha mãe." Minha mãe é uma guerreira, sabe, a minha mãe quando, o pai faleceu, ela tornou-se mãe, ela tornou-se pai, mas ela tornou-se uma leoa, né, ela nos protegeu, colocou embaixo do seu braço, né, e nos guardou para tantas coisas ruins da vida, né, nos dando direcionamento. Pra você ter uma ideia, a mãe ela ia 5h30 todos os dias para o seminário, né, e ela usava aqui na barriga dela uma espécie de uma toalha, né, e eu nunca entendia muito bem o que era aquilo, até um dia, né, que eu vi a minha mãe ela tinha um calo, que ela fez esse calo porque ela encostava a barriguinha dela próximo do fogão, né, do seminário. Então aquilo ali ela sempre escondeu, era uma dor que ela tinha, mas ela fazia aquilo ali para que nós pudéssemos carregar livros nas nossas costas e estudar. Então eu não tenho outro ídolo, né, eu tenho a minha mãe, né, como a maior de todos os ídolos da minha vida. Sim, ela realmente é uma guerreira. Tá bom.
O que o senhor mais gosta de fazer quando não está trabalhando como prefeito? Tem algum hobby ou comida preferida de Criciúma? Olha, eu tenho o meu pai era gaiteiro, né, meu falecido pai tocava gaita, né, e a gente tem essa não é uma veia artística, né, mas é, É. né, algo que desperta um pouquinho mais essa questão da música, né, e eu comecei a tocar violão muito cedo também, mas autodidata, nunca fiz aula de violão. Eu via meu pai cantar, então a gente cantava e tudo mais, né, e eu lembro, principalmente da minha falecida avó, a mãe do meu pai, né, que nós cantávamos junto uma música, isso eu tenho na minha memória, ainda de 6, 7 anos de idade, chamada Utopia, que é uma música linda, né, e cantava, justamente a história de uma família que se juntava ao alpendre para conversar, e dizia assim, ó: "Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, mas todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente não ligava, o importante não faltava, o seu sorriso e o seu olhar." Então isso, era o que nos motivava. Então, hoje, né, nos meus tempos, nos meus horários ainda vagos, né, eu sou muito de família, eu pego meu violãozinho, arranho alguma coisinha, e com relação à gastronomia, ao prato, churrasco. Nossa, o som é Churrasco muito é típico. é o meu prato e é claro, né, eu não posso deixar aqui também de falar que eu tenho uma fraqueza chamada x-salada. X-salada é Nossa. minha fraqueza, Maia. Se sair daqui agora e alguém me ligar: "Vaguinho, tô aqui no X tal, me espera que eu tô indo." É realme esses são pratos realmente muito típicos de Criciúma, e essas músicas também são bem bonitas, e eu acho o gaita realmente um instrumento muito interessante. E o jeito que você cantou essa música foi muito bonito. Nossa, ficou me entretendo, assim. Obrigado, obrigado. Eu te cantava, a minha mãe tem uma voz muito bonita também, então a gente sempre teve essa vontade de estar junto cantando. Já dizia o ditado, né, que quem canta seus males espantas, né. E tem uma coisa que o meu pai fazia, e eu faço até hoje com os meus filhos. Meu pai, antes de sair de casa, ele saía assoviando, e quando ele chegava, também ele chegava assoviando, né. Então quando eu chego em casa hoje, eu não saio assoviando, porque senão eu vou acordar todo mundo, que eu saio muito cedo. Mas quando eu chego em casa, né, quando eu estou na porta, eu já dou um assovio, a criançada já sabe que é o pai que está chegando, já vem me abraçar. É, é como se fosse um alerta. Tá bom. Criciúma está completando 100 anos. Prefeito, se a nossa cidade fosse uma pessoa de 100 anos, como o senhor a descreveria? Olha, bom você falar isso, e uma excelente pergunta, porque nós estamos comemorando, O os centenário. centenários da cidade e também os centenários, as pessoas que estão fazendo 100 anos. Este Nossa. ano, o que que a gente faz? A gente levantou quais são as pessoas que estão completando 100 anos, e aí a gente oferece para eles um aniversário com um bolo, né, mais aí alguns salgadinhos e tal. É um presente da cidade para essas pessoas. E todos esses que estão completando 100 anos têm uma história, né. Hoje, por exemplo, quando a gente fez, o baile da realeza aqui no CCTI da FASC, nós coroamos a Dona Benta. A Dona Benta é Nossa. uma centenária, né, a Dona Benta ela é negra, então você imagina quantas dificuldades a Dona Benta passou na sua vida, por ser mulher, por ser negra, né, na cidade colonizada por italianos, né, mas a leveza com que ela fala sobre tudo isso, dá para nós a certeza, né, de que se a nossa cidade fosse, de fato, uma pessoa que estivesse completando 100 anos, eu diria, a cidade de Criciúma é uma cidade guerreira, é uma cidade que vence os desafios, é uma cidade que não tem medo, né, de vencer desafios, uma cidade que hoje, com tudo que ela já conquistou, ela está madura para olhar para o futuro. Os 100 anos que nos trouxeram até aqui, Maia, foram 100 anos de muita construção, de emancipação política e administrativa, mas houveram mais 45 anos para trás, que foram aqueles que colonizaram a nossa Criciúma. Então, na realidade, a gente está completando 100 anos de emancipação político, mas 145 anos de colonização. Então você imagina que aqueles que aqui chegaram, vindos lá do norte da Itália, quando chegaram aqui não tinha uma pavimentação, não tinha uma estrada, não tinha uma casa, não tinha energia, não tinha água, né, então eles, colonizaram ao lado, né, do rio Criciúma, e foi por onde eles começaram a fazer as suas casas,
aí sim dividiram-se em colônias, para daí começar a desenvolver. E a primeira indústria aqui em Criciúma foi justamente uma tafona, que eles transformavam o milho que plantavam em farinha de milho, e que está lá hoje representada lá no nosso Parque do Imigrante, lá na grande Sim, eu região do já Rio vi. Maina, ela está funcional mesmo. É a pedra como se fosse na época, e ela funciona produzindo como se lá estivesse, né. Então a nossa cidade, se materializada estivesse em uma pessoa, eu diria, é uma cidade ainda nova, mas com um futuro brilhante pela frente. Sim, essas coisas que você falou, que o senhor falou, foi realmente muito inspirador e parando pra pensar que como essa cidade começou foi de um jeito tão simples e hoje em dia é algo tão, né, gigante. Mas eu diria assim que Criciúma é uma cidade forte, trabalhadora e alegre. O que o senhor opinaria? Ah, eu acho que é um misto disso tudo, né, é uma cidade de fato trabalhadora, né, nós tivemos aqui a nossa primeira matriz econômica, que foi o carvão, né, quando meu pai saímos lá de Sapucaia do Sul, porque eu sou gaúcho, eu nasci em Sapucaia, o pai veio para trabalhar nas minas de carvão, né, e na época os mineiros recebiam, além do salário, uma espécie de uma bonificação para aquele mineiro que mais conseguisse, extrair, ou seja, tirar o carvão, né. E meu falecido pai, ele tinha 1,92 m, ele era um homem muito forte, muito grande, né, e o pai batia todas as metas, então no final do mês ele recebia um outro salário chamado girafa. A girafa era um Nossa. complemento, era como se fosse uma produtividade, né, daquilo que você construía mais. E esse trabalho, ele está no DNA dos nossos colonizadores, né, eu tenho falado muito isso. A gente criciumense é uma gente de trabalho, mas ao mesmo tempo, né, era uma gente também que gostava de jogar bola, era uma gente que gostava, né, nos finais de semana de estar em família, por isso que é um povo alegre, um povo acolhedor. Eu morei em outras cidades, e trabalhei em outras cidades, que você ficava às vezes 3, 4 meses, sabe assim, para saber o nome daquele que trabalhava ao seu lado, né, em uma outra cidade, o pessoal mais gélido, mais frio. Aqui em Criciúma não. As Aqui em pessoas Criciúma são alegres, elas são simpáticas, é, elas dá acolhem, a né. impressão de você estar numa cidade pequena, né, essa Aham. cultura provinciana que nós temos aqui, isso que é o diferente, é isso que é o diferente, né. Você pega, por exemplo, nos finais de semana, vai nos parques nossos aqui de Criciúma, As Maia. pessoas te tratam muito bem, é incrível. É isso, isso é o diferencial, né, de quem vem aqui nos visitar, sai com essa boa impressão, é uma cidade feliz, é uma cidade trabalhadora, uma cidade que desenvolve, que tem uma pujança muito forte na economia Que acolhe, e que acolhe. Eu acho que isso é que nos faz ser diferentes. realmente. Quando eu cheguei aqui, a coisa que eu mais notei foi: "Nossa, que cidade feliz, eles tratam as pessoas de um jeito tão carinhoso". Foi uma coisa que fez eu ter aquela expectativa e até hoje eu percebo isso, principalmente pra quando você perguntar algo pra eles, eles explicam de um jeito muito bom. O Sabe quantos por cento das pessoas que moram aqui em Criciúma são nascidas em Criciúma? 53%, ou seja, nós temos 47% das pessoas que estão em Criciúma que não nasceram aqui, ou seja, escolheram Criciúma para morar. Isso é que é diferente. Ninguém escolhe uma cidade para morar que não seja uma cidade boa, que tenha segurança, que tenha qualidade de vida. Eu acho que isso também, essa mescla, né, de pessoas que vieram de todos os recantos do mundo e até, né, do Brasil e do mundo, sim, né. Quando teve a festa de São João, eu fui chamado pelos nortistas e nordestinos, né, para celebrar a festa de São João, sabe. E é este povo, o pessoal de Belém do Pará, principalmente, que trabalha muito na construção civil, é este povo, esta mão de obra que hoje ajuda a impulsionar a nossa economia da cidade de Criciúma. Se você passar hoje, Maia, em qualquer canteiro de construção civil da nossa cidade, esteja construído um prédio ou uma casa, você vai ver lá alguém que não é daqui e que veio do norte, nordeste ou de um outro país estrangeiro. Então essa mão de obra, estas mãos que hoje estão produzindo, são esses que estão também ajudando a desenvolver a nossa cidade. sim, e também uma coisa que eu notei nessa questão do carvão é que existe, eu não sei o nome, é mineração em alguma coisa que você entra num trenzinho, aí eles vão te mostrando os lugares, é uma mina lá de carvão. É, sim, vem essa, eu já fui várias vezes lá, e dá pra ver como eles realmente levam a sério essa questão do carvão, e eu também acho realmente muito interessante, e o jeito que eles explicam as coisas de lá também foi algo muito interessante de se ouvir.
que, como foi a nossa principal matriz econômica, né, o carvão ele aflorou aqui na nossa região. Não foi algo assim que é uma matéria-prima que você traz de um outro local do mundo para produzir um produto, não. O carvão ele é nosso. Ele tem uma característica geológica que ele só dá em um canto do mundo, né, e o nosso canto ele é um berço plasmado em carvão. Isso já está no nosso hino, inclusive, do município. Sim, E com o passar do tempo, né, aquilo que era uma grande matriz econômica que desenvolveu a nossa cidade, também acabou deixando um passivo ambiental muito forte, né. Portanto que nós estamos aqui próximos de muitas áreas aqui, que hoje são restritas de construção, por quê? Porque nós temos hoje uma ação civil pública do carvão que não permite, né, que esses rejeitos espirituosos à época depositados de forma irregular, sobre eles seja edificado qualquer coisa, né. Então a gente está inclusive agora nesse momento num outro processo que é transformar todo esse rejeito piritoso e que por vezes contaminoso, ainda numa nova matriz econômica, gerando fonte de energia, gerando outros produtos como, por exemplo, cinza para a empresa, cimentista, ou até mesmo fertilizante, né, para empresas aí que derivam, né, de insumos e tal, e que hoje o Brasil é refém tanto da Rússia como da Croácia para comprar esses fertilizantes. Então existe inclusive alguns estudos, nosso pessoal esteve recentemente agora na Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde já começaram a fazer isso, mas isso é uma conversa para um outro dia, né. sim, Vamos aqui voltar para a nossa boa conversa. sim. O que o senhor acha que mais mudou na cidade nesses 100 anos e o que continua igual naquele jeitinho clássico de Criciúma? Primeiro as pessoas, né, as pessoas nós vivemos assim, ó, num projeto e num processo de transformação contínuo, né. Se você pensar assim, ó, o prefeito Wagner de hoje é o mesmo de 20 anos atrás? Naturalmente que não, né. A Maia, menina hoje de 10 anos, será a mesma Maia daqui 30, 40 anos? Com certeza também não, né. Então a primeira transformação nas pessoas e na forma como as pessoas passaram a enxergar a nossa cidade. O ponto Quando de vista é claro. uma coisa muito importante. E porque é isso que impulsiona, né, e motiva as transformações, para além daquilo que nós estamos pensando, materializar tudo aquilo que pensamos em ação, ela também depende, né, num conjunto de fatores. E na gestão pública, né, nós transformamos de fato a cidade de Criciúma, Maia, de 2017 para cá, muito significativamente, né. Quando a gente fala assim, ó, em infraestrutura, nós estamos falando em obras? Estamos. Mas nós estamos falando também em parques, nós estamos falando de uma outra cultura que se implantou na cidade de Criciúma. Portanto, que até 1980 nós éramos conhecidos como a capital brasileira do carvão. Hoje Sim. nós somos a capital brasileira dos parques. Então você veja a transformação que nós fizemos. Áreas que até então, né, eram restritas de qualquer possibilidade de natureza, hoje viraram parques. Aqui, do Parque das Nações, né, com todo respeito ao povo cigano, mas o Parque das Nações era um acampado de ciganos, né, isso lá há 10 ou até 15 anos, um pouco para trás. Hoje nem cigano a gente vê mais na cidade de É, Criciúma, volto a dizer, com todo o respeito ao povo cigano, né. De igual forma, lá no Parque Imigrante, no Rio Maina, aquilo era uma área tomada, né, de rejeitos espirituosos, que não se podia fazer absolutamente nada, né. Hoje deu lugar a um grande parque, as famílias, as crianças habitam, né, o Parque do Imigrante, de igual forma o Parque da Prefeitura. Agora nós vamos inaugurar o Parque da Grande Santa Luzia, depois o Parque da Grande Quarta Linha. Então nós estamos investindo muito em parque, Maia, porque o parque é qualidade de vida na veia, né. O parque, além de ser uma ferramenta de atividade esportiva, de lazer, cultural, também o parque é uma ferramenta de prevenção à saúde, principalmente saúde mental. Quando a gente vê nossas crianças, nos nossos parques, sem o uso do celular, sem estar próximo de um jogo eletrônico, aquilo é a resposta exata de que essa é uma política que deu certo, porque ali as crianças estão vivendo, né, com seus pais, com seus amigos, estão correndo, isso é qualidade de vida. Por isso que a gente precisa cada vez mais investir em áreas assim. realmente uma coisa que eu gosto muito de Criciúma são os parques que tem vários e cada um tem o seu jeito único. Também tem o parque astronômico lá Isso, e aquele imigrante gigante que dá pra ver a isso, vista. imigrante. Aquele é um dos meus favoritos, porque a vista da lá de cima é uma coisa incrível, principalmente nos pôr do sóis, que eu gosto de ir principalmente no pôr do sol, e também na parte do astronômico, que quando você entra naquela salinha, a apresentação que tem é genial. E eu Uhum. gosto muito também dessa questão de Criciúma, que tem vários parques, e eles são realmente muito divertidos, e também nessa questão das crianças saírem um pouco dos eletrônicos, também funciona muito.
Os parques hoje, você fala o Mirante Real do Guglielmi e o nosso parque Albert Einstein, que daí tem o parque astronômico que está junto, né, dentro do mesmo parque ali. Ele já foi visitado, Maia, por mais de 500.000 pessoas. Sabe o que que é isso? Desde quando nós inauguramos, claro, tem pessoas que já visitaram mais que uma vez, com certeza, né, mas Sim, 500. principalmente eu. Eu gosto muito de ir lá. Eu já fui várias vezes também. Então a gente tem, isso, e o nosso mirante, ele talvez seja um dos únicos no mundo, você consegue ter a visão da serra e, se der sorte, né, em tempo de céu aberto e frio, ver a neve, quem sabe até. E aí quando você vira para cá, você vê o oceano. Não existe nenhum lugar no mundo, sabe. Então, isso é muito característico nosso, né, da nossa região, que a gente tem, agora, feito muito, é acabar profissionalizando também essa vocação para o turismo. E ali, agora, abaixo do mirante, vou te passar um spoiler aqui, tá. Abaixo do mirante, sabe o que a gente vai construir ali, Maia? O nosso Parque Ecológico do Morro Sequinel. Será um Hum, parque diferenciado, porque ele terá passarelas, sob as árvores. Então você vai Nossa, conseguir fazer todo o trajeto ali descendo do mirante, até lá chegando na nossa defesa civil, que fica lá um pouquinho mais para baixo. Ali nós teremos um borboletário, e ali nós teremos um observatório com soltura de aves, de pássaros, que são esses apreendidos, né, pelo IBAMA e tal, então eles tratam, e quando eles precisam colocar novamente na vegetação, na mata, na fauna e na flora, esse vai ter um espaço ali para soltura desses animais também. Então vai ficar lindo, a gente deve começar agora já, o projeto será apresentado para mim agora já em novembro. A gente imagina que final do ano que vem a gente começa as obras já no nosso parque também. Mais uma atração. eu sempre fiquei prestando atenção naquelas árvores lá, são realmente bem bonitas. Copadas altas, né? Aham. Sim, isso mesmo. Eu sempre fiquei com curiosidade de saber o que tinha lá embaixo. Tá bom. Se os tá, espera. Co Quais são os presentes que a prefeitura preparou para a cidade nesse centenário? Vai ter festa, música ou bolo gigante? Tudo isso, né, nós iniciamos na realidade já no dia 13 de setembro, né, nós vamos fazer no centenário, até o dia 4, 3 grandes shows nacionais. O primeiro já foi feito, foi o show com o padre Fábio de Mello, Sim, né, nós colocamos ali quase mais de 10.000 pessoas ali no Parque das Nações. sim. Agora, neste sábado, né, agora já no dia 4, nós vamos estar ali com o Leandro Borges. Leandro Borges é um cantor gospel evangélico, e o Leandro ele é de Criciúma, né, e Deus lhe deu um par de asas, ele não parou mais de voar, né. O Leandro ganhou Criciúma, ganhou Santa Catarina, ganhou o Brasil e tem já shows internacionais, né, e para o Leandro está sendo muito especial também, né, deixo aqui já o meu beijo, meu abraço para o meu amigo, meu irmão Leandro, que vai estar conosco, então está trazendo toda, a sua equipe, toda a sua banda. Sábado agora, então, a gente faz esse grande show com o Leandro Borges, e no dia 4 de novembro, aí sim, já no centenário, né, bem no dia do centenário da cidade de Criciúma, aí um show também gratuito com a banda Raça Negra. Aí será um show aí com certeza também para lotar o nosso parque, né, totalmente gratuito. Aliás, todos os shows são gratuitos, né. E aí, também no Dia das Crianças, dia 12, né, que será no daqui 2 domingos, em todos os nossos parques nós teremos, atividades gratuitas para as crianças, com distribuição de pipocas e tudo mais. O que a gente quer é que as crianças estejam nos parques, que as crianças saiam das suas casas com seus pais, naturalmente, mas esqueçam naquele momento ali o celular, os jogos eletrônicos. Da É isso que a gen televisão, as telas. pronto, telas. Falasse tudo, Maia, telas. A gente precisa fazer com que as crianças respirem esse ar ali fora, né. Então a gente está preparando aí uma grande festa para as crianças também, e também no dia 4 de novembro, entre tantas ações e obras aí que a gente vai, apresentar, Maia, tem uma que, ela é especial para mim, para o prefeito Vaguinho, né, que vai ser a apresentação do nosso projeto da cidade do autista. Eu durante a campanha, muita gente vinha falar: "Prefeito, o que que o senhor vai fazer para, né, as crianças que são portadoras do T, as pessoas, enfim, no geral, os pais atípicos e tal". Eu já tinha na minha cabeça o que eu iria fazer, mas eu não queria usar isso na campanha, até para não parecer que eu estivesse me aproveitando, né, de uma situação, né, isso para mim é muito rico, eu guardo isso muito comigo, né, não faria isso. Mas ainda na transição, né, a gente conversou com a Aprofucre, né, através do professor Edson, que era o presidente da instituição, para que nós pudéssemos comprar o Alvorada Clube. O Alvorada Clube é um clube que por muitas décadas aqui na região do Pinheirinho, né, foi um grande clube, realizavam
bailes, festa de 15 anos, casamentos, mas ele ficou com o tempo também, né, largado, enfim, e estava lá naquele estado. Então a gente fez uma proposta e aí a gente comprou aquele espaço lá, Maia. É um quarteirão inteiro, né, são 3 andares lá, Uau! a estrutura está toda ela preservada. Então o que que a gente fez? A gente comprou, e aí começamos a preparar ali um projeto para adequar aquele espaço, para criarmos ali o que a gente vai chamar de cidade do autista. Como é um quarteirão inteiro, tem um espaço todo ele lá que era um campo de futebol, que lá a gente vai fazer a ecoterapia, ou seja, são aquelas terapias com cavalo, com éguas, enfim. Depois um outro espaço para também fazer a prática da sinoterapia, que daí é terapia com cães, que as crianças que têm, transtornos de espectro autista e outros transtornos globais também vão se familiarizando com o contato com os cães, e também um terceiro piso que vai ser só para os pais, né. Então, enquanto as crianças estiverem fazendo todas as suas terapias ali, os pais estarão lá em cima com um cantinho só para eles também, e depois, né, vão aprender a dar continuidade às terapias que os filhos estão aprendendo, né, durante o dia. Uma coisa que eu notei de Criciúma é a questão da diversidade e os eventos que são realmente que são eventos que chamam a atenção, né, que são divertidos, que atraem as pessoas, e também essa questão de tratar sobre pessoas que devem ter mais prioridade nessas questões, exemplo, autismo, TDAH, síndrome de Down e essas coisas. É, a gente tem assim, pensar, que a cidade ela é feita de pluralidades, né, as pessoas têm necessidades diferentes, né. Pra você ter uma ideia, na cerca de 2 meses atrás, eu fui procurado pelo secretário de saúde, o David, me falando das crianças que são portadoras do diabetes tipo 1, e as crianças precisavam fazer até 8 ou 10 furinhos nos dedos todos os dias para medir o índice de glicose. Eu disse: "Poxa vida, mas não tem outra solução?" Aí eles: "Prefeito, tem, né, mas é cara." "Sim, mas de que caro que nós estamos falando? Que valor que é esse?" Porque para quem está com uma dor não tem preço, né, a gente precisa resolver. E aí a gente chegou num número primeiro, né, de 70 crianças que são essas cadastradas, né, no nosso sistema, e aí para essas 70 crianças a gente conseguiu, distribuir o Libre. O que que é o Libre? É um adesivo, Maia, que as Ah, crianças sim, elas colocam aqui. colocam depois de injetar alguma coisa. Isso, aí coloca aqui no ombrinho, e aí os pais, pelo aplicativo, conseguem agora medir a glicose das crianças. Então não mais esses 10 furinhos, todos os dias, que causa dor, né. Imagina, tinha criança com o dedinho que já não tinha mais onde furar. Imagina um anjo, né, criança de 2 anos de idade. Então é por isso que eu falo assim, ó, a cidade ela tem diversas pessoas e cada grupo tem uma necessidade diferente, né. Então assim, ó, da criança até o idoso. A gente precisa estar sempre preocupando-se com as pessoas. E a E aí, saúde, incluindo, né, cada vez mais, né, todos os diferentes. realmente. Tá bom. Próxima pergunta: se o senhor pudesse levar um turista para conhecer só um lugar de Criciúma, que são vários, qual seria e por quê? Olha, é claro, tem muitos lugares, né, Sim, mas, o que não falta são lugares turísticos aqui em Criciúma. eu sempre olho assim, ó, pra Criciúma e eu vejo Criciúma do alto, sabe. Então assim, ó, eu levaria esse turista lá no nosso mirante, né, para que ele lá em cima, ele pudesse ver de uma forma panorâmica toda a nossa cidade, sabe. E dali descortinaria nele o desejo, o interesse de conhecer todos os outros pontos também. Mas principalmente, Maia, porque quanto mais alto nós estivermos, mais próximos de Deus nós estaremos também. Amém. Bom, eu iria levar bolo na festa, porque é realmente muito delicioso. Tá bom, aí agora a próxima é: eu participei do café literário da Fundação Cultural pelo centenário de Criciúma, e eu também já vi como também, né, espera, e também eu vi como a nossa cidade também valoriza muito os nossos escritores. E o que a prefeitura está planejando fazer para incentivar ainda mais a leitura para os jovens, também nessa questão das telas, né? Claro. Ontem, inclusive, fui no lançamento de um livro de um grande amigo meu, do doutor Richard, que é economista e que também colabora conosco lá na prefeitura, né, que fala sobre, os 7 erros, né, que nós temos para gastar o dinheiro, né, e o que a Bíblia, pregoniza ou traz
né, por serem bons hábitos para a gente também conseguir, né, de uma forma equilibrada, gastar o dinheiro e atender as nossas famílias. Mas, todos aqueles que têm o talento, né, de escrever, todos eles, né, carregam consigo algo muito especial. É um talento, né, de você conseguir, nas letras, colocar os pensamentos. Por vezes, né, o escritor, se você colocar ele para dar um discurso, talvez ele não vai conseguir desenvolver tão bem. Mas se você colocar um escritor para pensar e para escrever, sairão dali, páginas, capítulos, livros, sabe, que são impressionantes. E esse é um talento, isso você é dom, né. Claro, você pode exercitar, pode, né, com conhecimento acadêmico, aprimorar também, mas a inspiração, né, aquilo que te leva de fato, né, a escrever e projetar uma história, que seja fictícia ou que seja até, né, uma literatura de fato científica com comprovação, tudo isso requer, um dom muito especial. O que que nós estamos fazendo? Nós temos a nossa semana do livro, que a gente faz todo esse trabalho, e eu vi um exemplo numa escola, Maia, que me chamou muita atenção. Chamei a secretária de educação, disse: "Olha, eu acho que nós devemos espelhar essa boa prática aqui em todas as escolas". O que que era? Nós chegamos em uma escola lá no bairro Cristo Redentor, perdão, no bairro Renascer. Ah, sim, sim, conheço, sim. Isso, e aí tinha lá uma geladeira, né, bem na entrada, assim, do colégio, e aí, ao abrir aquela geladeira, na Tinha verdade, livros? tinha livros, Sim. né. Então, a geladeira ela é emblemática, porque a geladeira geralmente ela guarda alimentos, então você abre a geladeira para alimentar o corpo. Essa geladeira ali, quando você abria, você alimentava A mente. a mente, né. Olha quão grande isso é legal e é impactante. E do ladinho também já, da geladeira, tinha o quê? Sofazinhos. Ou você vai lá, lê, senta à vontade, né, absorve todo aquele conhecimento da literatura e o mais legal, depois devolve e vai lendo outro livro, então isso vai tornando um hábito legal. É um cantinho da leitura, né, então a gente começou, com essa boa ideia lá, a replicar isso, né, na maioria dos nossos colégios também. E é claro, né, nós estamos com a nossa rede municipal hoje, do ensino público municipal, muito bem abastecido, com apostilas, com livros, né. Foi o primeiro ano que a cidade de Criciúma nós conseguimos, disponibilizar, livros de inglês para as crianças a partir já, né, da quinta série, ou melhor, a partir da quarta série, as crianças hoje já têm a apostila de inglês, né, até porque a gente sabe, né, que todas as linguagens daqui para frente, né, principalmente o uso do inglês, ela está muito dentro de todas as tecnologias e inovações, então é uma preocupação do governo também, mas é claro, né, a preocupação maior sempre foi na primeira infância, na alfabetização, né, de chegarmos a bons índices. Inclusive nós somos signatários de um programa do governo federal, né, para que nós chegamos até 89%, né, de alfabetização já até, os 6 anos e meio de idade, que é o que preconiza aí o Ministério da Educação, e a gente está conseguindo vencer essas etapas. O que é legal falar também, que nós já temos hoje, dentro dos nossos 22.000 alunos, 33 que já estão em tempo integral, né, e a meta é a gente chegar até o fim do nosso primeiro mandato em 50%. Significa dizer que as crianças vão ter mais tempo na sala no ambiente escolar e no contraturno com leituras. Sim, e também essa parte da alfabetização, os livros ajudam muito. Inclusive, quando eu era pequena, um dos motivos de eu ter aprendido a ler, escrever bem rápido foi a questão dos livros, que eu sempre gostava muito de ler, e também eu com a minha mãe, a gente criou meio que uma regrinha quando eu era pequena, que toda vez que a gente saísse, a minha mãe ela tinha que comprar um livro para mim e eu sempre lia eles, e foi uma coisa que realmente acabou que fez eu me entreter mais nessa questão. Inclusive, eu também gosto muito de ler livros, coisa que, assim, eu não vejo muito hoje em dia, mas é realmente uma questão bem importante o livro na parte da alfabetização das crianças. Mas você falou um caso que é a solução, né, como é que a gente educa o filho? Dizendo ou fazendo, né, então você via sua mãe lendo, né, o exemplo se dá no que você faz, né, e não tenho dúvida, né, que daí com a tua mãe, né, lendo, isso despertou em você o interesse também, e eu falo, né, para os amigos, enfim, olha, não há outra forma de educar filhos senão pelo exemplo. Exato. Inclusive, a história de como eu escrevi esse livro foi através do livro dela que está ali
no fundinho que se chama Os mundos. Alguns Mundos, e eu que ilustrei a capa, ainda por Olha, cima. parabéns. Que a história foi o seguinte: todo capítulo que ela escrevia, ela lia pra mim. E desde pequena eu já tive esse interesse por livros e sempre quis escrever um. Aí numa tarde, assim, de domingo, eu cheguei na minha mãe e falei: Mãe, por que eu não escrevo um livro? Eu quero contar a minha história. Aí ela deixou o livro dela de lado e começou a fazer esse projeto do livro. E hoje em dia virou isso daqui. Que legal, que legal. Assim, pra mim, o livro é uma coisa que me acompanha desde pequena. Eu realmente acho que a parte mais importante da alfabetização são os livros, porque principalmente, as primeiras vezes que eu comecei a testar, assim, a ler foi lendo livros, e eu conseguia fazer de uma forma que eu conseguia entender as palavras, porque desde pequena eu já começava a ler livros mesmo não sabendo o que tinha escrito. A próxima pergunta é: eu dou 100 exemplares do meu livro A Negrinha do Sorriso Mágico para a prefeitura. O que o senhor achou dessa ideia e como esses livros podem ajudar outras crianças? Bom, primeiro, agradecer a doação, né, dos 100 livros, né, para nós é muito importante isso também, com certeza, quando tu, expressastes, né, no teu livro toda a tua história, todo o teu sentimento, ele acaba também sendo para outras crianças que vão ler, motivo de inspiração, né, até para que outras crianças, né, descortinem também o interesse, né, de repente de serem escritores, mas se não, pela leitura, que eu acho que isso já é, né, uma grande motivação. Tu teves, né, na tua mãe, na Paula, a grande inspiradora, né, e ainda continua, com certeza, sendo a tua grande inspiradora. Mas o que que a gente tem no poder público municipal? Incentivado cada vez mais e valorizado, né, os nossos autores, melhor dizendo, locais, né. Então os 100 livros, né, talvez tenha sido só um primeiro experimento, né, ou seja, você dá o doce, né, e aí a pessoa ou a criança gostou, agora tem o gostinho de quero mais, né. Então nós vamos com certeza aí dar uma ampliada nestes teus 100 livros doados, né, para agora tornar-se, né, também para as nossas crianças das nossas leituras, 100 livros adquiridos pelo poder público municipal para que outras crianças também possam desfrutar dessa leitura. Essa pergunta aí mesmo, meio que a resposta já estava na outra questão que a gente estava conversando, que Isso, é a alfabetização. alfabetização. Ai, eu não consigo falar essa palavra. Alfabetização. É muito difícil. Mas a alfabetização, que Isso. as crianças lendo, elas ainda mais de ganharem esse interesse por livros, que, na minha opinião, é algo muito interessante, elas conseguem fazer coisas com mais facilidade, exemplo, atividades de português ou que tem questões que é necessário ler ou entender ou interpretar aquela questão. Eu acho que os livros eles ajudam muito essa questão. Uma coisa que eu notei é que a maioria das pessoas que, assim, parecem que realmente são inteligentes, elas dizem que: eu leio muitos livros". Isso mostra que livros realmente é uma coisa muito importante, mas que a sociedade ignora muito essa questão dos livros, que acaba desmerecendo autores de livros, que é alguma coisa realmente bem triste. Claro, é que hoje, assim, ó, todos, os conhecimentos hoje, todos os saberes, na realidade, eles têm, um foco específico, né. Antigamente, né, a criança inteligente é aquela que tirava nota boa em matemática, a criança inteligente é aquela que tirava nota boa no português. Hoje não, né, existe uma inteligência, né, que é uma inteligência emocional, né, que está muito, relacionada às questões interpessoais, né, como que essa criança está relacionando-se com as outras crianças, mas também com o mundo, né, em volta dela. Então a literatura, a leitura, ela acaba também, descortinando todo este saber, né. A criança que lê bastante, com certeza, ela vai verbalizar mais também. Então ela vai encontrar, né, nas próprias leituras, né, possibilidades de fazer essas inter-relações e de se comunicar, né. E aí pode despertar até, quem sabe, a própria oratória, enfim, mas a leitura acaba sendo, né, um gatilho, né, para ser despertado, para que ela tenha essa interpessoalidade muito mais frequente no seu dia a dia, né. A criança que às vezes tem até vergonha, né, de se comunicar ou de falar, né, com a prática da leitura ela vai acaba desenvolvendo também, né, todo o seu senso cognitivo, até intelectual, né, para que aí quando verbalizar isso de fato saia, né, aí uma relação melhor de se comunicar.
Uma coisa que eu notei também é essa questão do vocabulário. Muitas pessoas falam que eu tenho um jeito de falar que parece que tá conversando com um adulto, e isso pra mim eu dou assim por causa dos livros que quando eu sempre lia livros, aí toda vez que tinha umas palavras difíceis, eu perguntava pra minha mãe e ela sempre me falava o significado, e isso fez que eu realmente começasse a ganhar um certo interesse por essas palavras difíceis, que inclusive eu gosto de usar muito ao dia a dia. Não, e é isso mesmo, a gente tem, na nossa rede pública municipal hoje, Maia, um projeto chamado Gift, né, que ele é aplicado pela Rapface, né, que é uma. A Happy Gift, no caso? Isso, É, Happy Gift, sim. exatamente, né, e trata justamente assim, né, dessas crianças que têm, né, hiperfoco, né, ou superdotados, como queiram chamar, né, mas desenvolvem altas habilidades, né, para algum, fim específico. E essas crianças, por vezes, quando não são diagnosticadas, né, com este QI um pouco mais além, elas têm comportamentos também um pouco, parecidos até com comportamentos de crianças com TEA, né, portanto, né, que nós temos exemplo de crianças que estavam já sendo quase laudadas com TEA. E quando, né, despertado foi que elas têm essas altas habilidades, nós vamos lá, né, tiramos essas crianças e colocamos no contraturno junto com estas outras crianças. Então elas passam inclusive a ter uma socialização muito maior, em casa isso tudo vai mudando também. Nós estamos hoje com 70 crianças, né, no contraturno escolar lá na Happy Gift, né, e ali tem crianças ali, Maia, que falam 4 línguas. Estou falando de crianças aí com 10 anos de idade. Tem crianças ali que desenham um carro como se fossem engenheiros mecânicos com 11 anos de idade, sabe. Sim. Então, esses talentos é que a gente agora também passa a ter um olhar, né, para eles diferenciados, para que, não sejam daqui a pouco desperdiçados esses talentos. Porém, o que é muito importante dizer também, que esse é o momento deles ali, né, mas o momento de criança, da infância, esse precisa ser nutrido sempre pelo pai, pela mãe, pela família. E também um fato interessante é que eu tenho altas habilidades e a área que eu me saio melhor, eu não sei como é que pronuncia, é a parte da linguagem que a maioria das pessoas elas falam que eu consigo me comunicar de um jeito muito bem. Será por quê, né? Tu lê desde que idade? Desde os Desde que foi 4 alfabetizado? Desde os 4 anos, inclusive eu tenho uma história de que uma vez a minha mãe ela me perdeu numa feira e quando ela foi e quando ela foi ver, eu estava na eu estava na biblioteca vendo livros sem nem saber o que estava escrito, só passando as folhas assim, ó. E a tua mãe louca se pra saber onde é que tu estavas? Sim, e ela na biblioteca no meu canto. Que E eu legal. estava bem escondidinha, nem pra eu estar, assim, na frente ali da porta não, eu estava lá. Lá lá longe, lá no Polo Norte, lendo os livrinhos. Que bom. Ô prefeito, ela faz parte do Red Gift, inclusive o primeiro episódio dela, o tema com altas habilidades. Caramba. É. Olha. Uma psicóloga Ah, do Happy Carlinha. Gift. Imagina, a esposa do meu amigo Dudu. Ela que É, lá Laudos. das habilidades pra ela. tá. Ah, então depois eu vou dividir com a Carlinha isso também, querida. Meu livro me meu livro também fala de magia e sorrisos. Porque a leitura é sempre um mundo mágico, não é? Ah, tudo que é lúdico, na realidade, assim, para a criança, né, que está fazendo o primeiro contato com a leitura, primeiro, que a criança é fascinada pela ilustração, por uma foto, né? Eu me lembro que o meu menino, é o Francisco, ele tem 10 anos hoje, né, mas ele teve fases, né? Primeiro, por conta da Patrulha Canina, tudo que era cachorro, ele ia lá e eu comprava para ele os livrinhos, né? E aí, com isso, primeiro, começa com o pai contando as histórias, né? Depois foi evoluindo, né? Nós recebemos um livro agora de presente do pastor Telmo, né, que fala muito como se fossem ensinamentos bíblicos para as crianças, né, e ele está lendo, né, mas ele já começa com aquela leitura a despertar o senso crítico, né, porque você vai lendo e vai fazendo confrontações com o seu dia a dia, né, e ainda mais uma leitura bíblica, né, que é algo sempre que a gente precisa estar junto com os filhos para direcioná-los, né, e colocar e tirar as suas dúvidas, né. Sim. Então acaba na realidade, assim, ó, toda a literatura sendo atraída por algo lúdico, né, e que te faz ir além de onde você está,
né, uma leitura que, às vezes está tratando de um outro espaço ou de um outro tempo que não seja o seu, ele também faz com que esse teu senso, muitas vezes, de sonhar e de pensar para além, também ele desabroche. Isso é importante, né. Nós temos lá hoje no parque, astronômico, né, toda aquela questão da constelação, ali é um mundo de mistério, né. Quando a gente começa, assim, a colocar o planeta Terra numa dimensão do universo todo, a primeira pergunta que nós mesmos nos fizemos: "Será que existe vida para além da Terra?" Sim. E aí, quando nós colocamos esta primeira duvidazinha, a nossa mente começa a borbulhar Ela começa a pensar em possibilidades. outras Começa a possibilidades. pensar em ET, começa a pensar em alienígenas, e isso é legal, né, porque quando a gente está despertando isso tudo, né, vai desabrochando também, né, o nosso senso crítico, mas também a nossa imaginação, né, isso é o mais importante. A criança, ela nunca pode perder, né, a sua possibilidade de imaginar, né, e é claro, né, os pais sempre ao lado para nos momentos certos colocar os pezinhos no chão, né, mas a imaginação faz parte dos pensamentos. E também um detalhe do parque astronômico ser um dos meus parques favoritos é porque a minha matéria favorita é ciências, então aquilo aquilo não é tipo eu chegar aquilo não é igual chegar num lugar assim e falar: "Nossa, que legal os planetas". Quando eu chego ali, é como se eu entendesse, entre aspas, aquilo e também me desperta mais curiosidade sobre o assunto. Nós fizemos agora, recentemente lá no parque astronômico, teve a montagem, como se fosse uma montagem, né, de um telescópio, né. Então, a gente foi lá com as crianças, eu fui com meus 2 filhos pequenos, né, e aí, né, com 3 varinhas, mais ali uma chavezinha e tal, né, com uma lupa também, naturalmente muito, tudo amador, enfim, mas quando eles começaram a construir o próprio telescópio, Maia, você imagina, assim, a satisfação deles, né, das crianças que estavam ali, sabe. Então isso tudo precisa ser, primeiro, incentivado, né, para que as crianças tenham lá esse ambiente, esse espaço todo lá. Mas você diz que gosta de ciência, olha, eu também era um apaixonado por ciência, né, e eu vou lá no parque astronômico, né, lá eu fico, se for possível, lá o dia inteiro, né, com todo aquele ambiente, né, que traz ali teoria da relatividade, então tudo isso também me fascina muito, né, e as nossas crianças cada vez que vão lá, né, eles ficam mais apaixonados ainda. A gente acabou descortinando, Maia, um turismo, que a gente chama do turismo do conhecimento, né. Quando a gente, construiu lá o parque astronômico, nós nem sabíamos o que que era isso, para te falar bem a verdade. Mas quando os profissionais do turismo começaram a vir, eles colocaram o nosso parque astronômico dentro de um roteiro que eles chamam turismo do conhecimento, né, porque ele atrai um público que é muito específico, muito diferente, É. né, de pesquisadores e tal. Então, isso é importante, porque vai descortinando aí outras possibilidades, inclusive até de turistas novos da nossa cidade. E também o fato de lá ser um lugar para sobre o espaço realmente passa aquela sensação de que você realmente está em outro mundo, inclusive eu gosto muito daqueles alienzinhos que fica em uns cantos aleatórios Isso. do parque, e quando você entra naquela parte lá do Albert Einstein, eu esqueci o É da abóbora, né? aham, Daí aquela tem o planetário. aí tem o planetário, aí explica aquelas coisas, a sensação que passa é que você realmente está viajando para aqueles lugares que Você passam na chegou a ver a sessão lá dentro? Que daí várias vezes. deita aqui assim, e aí vê tudo. Aquilo é fantástico. A maioria das vezes quando eu vou lá, eu vou lá pelo motivo de ir naquele planetário. Que legal. Inclusive a minha parte favorita é aquela parte que no final, que se o público se comportar bem, aparece uma cena que a pessoa tá numa montanha-russa, Montanha-russa. aí a sensação é como se realmente estivesse numa E montanha-russa. eu tenho vertigem, então tu imagina, parece assim que eu tô na montanha-russa mesmo, e eu te confesso que tem horas que eu fecho o olho para não ver. Sim, tá bom. Como o senhor imagina Criciúma daqui 50 anos? Daqui 50 anos, a cidade de Criciúma, o que que eu imagino? Primeiro, né, quem está à frente da gestão da cidade, como eu e o Salésio estamos, né, nós trabalhamos sempre na construção de um legado. O que que é o legado? O legado é aquilo que você constrói e deixa para as futuras gerações que estão chegando. É como se fosse esqueci o nome, quando você dá aquela coisa pra pessoa, tipo,
um dinheiro. Herança, assim. Exatamente, como se fosse uma herança, né. Mas, este legado, e por isso que você me perguntou daqui 50 anos, daqui 50 anos, o meu filho mais, o Francisco terá 60, e a Maria terá 56 anos. Que eu espero, né, quando eles chegarem nessa austera idade, que eles possam dizer para os seus filhos e para os seus netos: "Olha, o bisavô ou o avô de vocês ajudou a construir essa cidade, que hoje é a melhor cidade do Brasil para se morar". Sim. É isso que eu espero. Se uma criança de Criciúma quiser ser prefeita um dia, como eu talvez, qual seria o melhor conselho que o senhor daria para ela começar a se preparar desde cedo? Olha, eu nunca pensei, né, em ser prefeito da cidade de Criciúma, né. Eu tenho dito para as pessoas, ter nascido de uma família pobre e humilde não é mérito e nem demérito para ninguém, né. O que faz sentido na tua vida são as escolhas que você faz, é isso que te torna um cidadão do bem ou não, né. Então o que eu diria, faça sempre as melhores escolhas, com 3 tripés: fé, família e educação. E aí, qualquer das escolhas que você fizer honrando esses 3 pilares, será uma boa escolha, inclusive se for prefeito. Sim. Bom, eu acho que as crianças sempre também podem sonhar alto desde cedo. Aí agora a próxima, perguntinhas rápidas e divertidas. Um prato típico de Criciúma que não pode faltar. X-salada Claramente. E churrasco. e o churrasco, O lugar mais bonito da cidade. a minha casa. Realmente. Uma palavra que define Criciúma. Felicidade. Sim. Prefeito. Chocolate ou pastel de feira? Pastel de feira, mas que chocolate é bom, pastel da feira. Principalmente os de grão. Isso Vai lá, pastel da feira. Se tivesse que escolher governar Criciúma ou torcer pelo time do coração? Tem que escolher? Tem. Governar, Criciúma. E rápido, sem pensar. Pastel ou x-salada? X-salada. Prefeito Vaguinho, muito obrigada pela sua participação no MaiaCast. Foi maravilhoso conversar sobre a nossa cidade, ainda mais desse ano tão especial que é o centenário. Parabéns, Criciumenses, a quarta cidade mais inteligente de Santa Catarina. E eu também quero agradecer a Criciúma, porque em dezembro eu vou completar 7 anos vivendo aqui e essa é uma cidade muito especial para mim. E antes de terminar, eu queria me pegar isso super gentil, sabe? Ô, querida. Que também. Poxa, Maia, muito obrigado. Olha aqui, ó. A Ana Terra, ela preparou especialmente esses maravilhosos presentes para o senhor, que são 2 tipos de café e um maravilhoso bolo de milho com recheio de goiabada feito na hora para o senhor. Muito obrigado, Lu, muito obrigado, Luiz também, né, Ana Terra, nosso parceiro, né, nossos amigos também aí, e que vieram, né, de um outro lugar, de um outro local, do Brasil e estão, né, investindo e acreditando na nossa cidade. Então, muito obrigado, vocês fazem também a diferença na nossa cidade, né, com Ana Terra e com toda a sua atmosfera, né, que sempre também nos contagia. Muito obrigado. E também um mimo Opa! para o senhor, que é da Doce Papel, a papelaria mais criativa de Criciúma, que também preparou um bloco de notas para o senhor e uma caneta e um marca-texto, tudo especialmente para o senhor. Espero que... Muito obrigado, né, aos proprietários da Doce Papel, né. Eu sempre digo, a cidade de Criciúma é uma cidade de empreendedores, é uma cidade de oportunidade, né. Quem quer ganhar dinheiro, quem quer trabalhar, quem quer de fato honrar, né, toda a sua família com o suor do seu trabalho, que é a única forma de dignificar um homem e uma mulher, é pelo suor do seu trabalho, escolham a cidade de Criciúma. Uma cidade de gente trabalhadora, mas também uma cidade, né, que acolhe os empreendedores. Então, muito obrigado, né, a todos os patrocinadores aqui. Quero enviar um recado especial a algumas pessoas de Água Famosas e região. Vocês podem encontrar meus livros na loja Gabi Variedades, que fica do lado do Banco Itaú.
e também na loja Raina Designs, bem no centro de Machacalice. Vocês também podem encontrar os meus livros lá. A Raina Designs veste gerações dos pés à cabeça. E também um abraço às minhas primas, Maria e Eliene, proprietárias. Mas também, antes de terminar, uma coisa que não pode faltar é a oração pelo Senhor Prefeito de Criciúma. Tá bom, muito obrigado. Eu vou fazer aqui a oração, espero. Pai nosso que estás no céu, estou aqui em oração para pedir que o Senhor possa abençoar também esse podcast. Também peço pela família do Senhor Vaguinho, que ele continue trabalhando forte. E também peço que todo o trabalho que ele continue fazendo que seja abençoado pelas mãos do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado, Maia. Muito obrigado de coração. Gente, olha, eu me sinto muito honrado, né? Eu quero dizer para ti, Maia, que eu saí daqui muito feliz. Meu coração, sabe, muito aliviado, né? Porque a gente tem pessoas como a tua mãe, né? Que é um exemplo para a tua vida, né? E através do trabalho dela, né? De toda a inspiração dela, dando aula de espanhol em Uruçanga, aqui em Criciúma, num colégio aqui, num colégio lá, ela está fazendo com que ela seja referência na tua vida. Mulher trabalhadora E e guerreira. guerreira, com fé e que coloca a educação como prioridade. E o que ela consegue com isso? Ter uma filha linda, abençoada por Deus e com um futuro do tamanho do teu sonho. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Amém. Y también, gracias a todos a los que escuchan el MayaCast, podcast maravillosos. Ah, que legal. Beijo, gente. Tchau. A mãe tá chorando já. Assim faz me marca.